Já vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E aí vem a famosa pergunta mais ouvida da internet. Vocês estão vendo a minha tela? Né? A gente Todo tá mundo, aqui. Pessoal, o todo chat mundo. pode mandar mensagem, tá? Inclusive, eu queria até falar, tá, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tanto para o Gilberto quanto para o Léo, durante aqui a nossa conversa, fiquem à vontade, tá? O chat está aberto para vocês, tem a função Q&A também, vocês podem mandar perguntas. Eu estou aqui, tá? Exatamente para isso também, estou observando mais o chat aqui para poder passar aqui a todo momento, tá? Para a gente poder gerar essa interação, tá? Não é porque a gente está virtual que a gente vai deixar de interagir, né? Perfeito. Vai me interrompendo aí, Léo. O pessoal comentar alguma coisa, você fiquem à vontade, pessoal. Mas a ideia é a seguinte, é questionar um pouquinho vocês como a gente quer realmente obter valor dos dados, né? Porque a gente ouve um monte de palestras assim sobre alfabetização em dados, sobre a importância dos dados. Não sei se vocês já ouviram isso, mas o pessoal fala, dados é o novo petróleo, dados é a nova água, dados é isso e aquilo. Aí fala um monte de número, né? Já tem zettabytes, trilhões de terabytes. A gente Eu acho produzindo... massa, Gilberto, porque Sim, o César hoje de manhã ele trouxe até umas 50 analogias desse não é dados do novo verdade. petróleo. Dado a isso, dado aquilo, e fala aqueles números, né? Não, ano passado produzimos mais dados que a história toda e tal, tsunami de dados. Mas como é que a gente está se aproveitando disso, né? Porque a pessoa sai vendo tanta oportunidade e fica meio atordoado, assim, né? Tá, como é que eu estou aproveitando isso na minha empresa? Então, eu trouxe a seguinte analogia para mostrar para vocês. Imagine a gente indo no médico, tá? Imagine que vamos tratar aqui do paradigma médico-paciente. Primeiro, por que você vai no médico? Porque ou você está com alguma queixa, né, alguma dor, alguma coisa está doendo e você quer investigar, ou então você está fazendo um check-up, né? São basicamente os dois motivos pelos quais a gente vai no médico. Então, se você transpor para a empresa, a mesma coisa. Por que que você olha os dados? Ou alguma coisa está doendo na empresa, ou no financeiro, ou nas operações, ou na gestão, ou na gestão de pessoal, dos ativos, como é o caso do equipment, do asset view. Então, está doendo e você vai investigar a razão da dor para curar, ou você está só monitorando, está só fazendo um check-up, né? Então, você chega no médico lá, como é que funciona? O médico começa a fazer algumas perguntas, né? E você vai respondendo. Então, começa aí o foco da utilização de dados. É pergunta e resposta, que nem no médico, né? Imagine se o médico só fosse limitado a perguntar e você fosse limitado a responder sim ou não. Não, o médico pergunta aberto, perguntas imprevistas, e você vai respondendo, e conforme as suas respostas, o médico vai orientando as novas perguntas, né? Até chegar no diagnóstico, na causa raiz, e aí propor um tratamento, alguma coisa assim. Mesma coisa, deveria ser a mesma coisa na empresa, mas nem sempre a gente tem essa fluência com nossos dados, né? De ficar perguntando e obtendo respostas. E aí, o que que o médico faz com vocês? Chega lá, ele faz logo mede seus sinais vitais, né? Dá uma escutada no coração, manda você respirar, mede pressão, oxímetro, mede o dedinho para ver como é que está a glicose, pesa. Por sinal, não sei por que balança de médico tem parece balança de boi, né? Tem esse jeito meio esquisito. Se for um cardiologista, já faz logo um eletrocardiograma, né? Você se sente o próprio Frankenstein, né? Todo colado de fio, de ferro, parece que vai levar um choque. Então, você vê que tem também de cara aquela coisa assim, de vou capturar indicadores. São indicadores, seus sinais vitais. Pressão, nível de oxigênio no sangue, glicose, peso, altura, frequência cardíaca. Então, começam indicadores. E aí o médico vai juntando esses indicadores e o que a gente espera do médico é um diagnóstico e um plano de ação, né? Ou alguma coisa que resolva aquela dor ou que justifique aquele monitoramento. E aí, o que que a gente vê é que nem sempre, ou quase nunca, o médico consegue ser taxativo na primeira consulta, né? Você, depois de muito perguntar, depois de muito medir os sinais iniciais, normalmente o médico pede algo mais, né? Para dizer, olha, o que você tem pode ser isso, aquilo outro, eu preciso de um pouco mais de informação. E aí o médico pede para você fazer alguns exames, né? Então, passa alguns exames para você fazer, e o principal deles, né, o rei dos indicadores, é o exame de sangue. Não sei se você sabia, eu já pude trabalhar alguns anos com o BI hospitalar, e existem mais de 1.500 tipos de exame de sangue que você pode fazer, indicadores, né, que você pode pegar a quantidade de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos,
a proteína ser reativa para ver infecção, aí você pode pegar glicose, você pode pegar TGO, TGP, triglicerídeos, um monte de coisa. Então, o exame de Isso é o sangue... sonho de todo cientista de dados, né, Gilberto? Que é uma fonte de dados que dá um monte de coisa. Exatamente. E a gente diz que o exame de sangue é o rei do indicador, porque como o sangue circula por todo o corpo, ele tanto leva coisa boa, como ele recebe lixo dos órgãos do corpo. É a mesma coisa o dado. Se você fizer analogia com o dado na sua empresa, seja de que segmento for, por exemplo, do segmento elétrico, você vê que o dado vai circulando e vai levando coisa boa ou levando coisa ruim, né? Se o dado foi errado, se foi incerto, se cada um calcula de um jeito e não tem uma padronização, né? Se o dado demora a chegar naquele detalhe necessário a quem toma a decisão, aquele órgão ali, como no corpo, né, o sangue que demora, que está bloqueado, que tem uma obstrução, aquele órgão vai perdendo vida, né? Então, a mesma coisa nas empresas. Só que você vê que o exame de sangue é o rei dos indicadores. O médico pede, aí você volta lá com o seu exame de sangue, o que é que ele faz? Ele dá uma olhada no seu exame de sangue, ó, beleza, estou vendo aqui que esse marcador aqui indica que é uma inflamação. Estou vendo aqui que esse marcador indica que você não está comendo carne direito. Olha a B12 aí. Cuidado. Esse aqui, isso, aquilo, outro. Mas ainda não é suficiente. Pode ver que normalmente o médico diz, olha, esses indicadores melhoraram a minha visão da sua situação. Imagine, você, seu corpo, mesma coisa que a empresa. Melhorou a minha visão, eu tenho mais indicadores do que aqueles que eu medi no começo, né? De pressão, de auscultar e outras coisas, mas eu quero mais detalhes da sua situação. E aí o médico pede os famosos e caros exames de imagem. Então, aí sim, ele começa normalmente, né, o médico pede assim, olha, eu vou pedir um ultrassom, né? Que o ultrassom não é aquele exame de imagem, assim, tão maravilhoso, né? Você, quando vê lá que sai aquela chapa do exame, né? Você olha assim, eu não estou entendendo nada, doutor. Para mim, isso é uma mancha preta com um monte de mancha branca. Diz, não, mas aqui está mostrando que você tem pedra, não sei aonde. Nossa, só um olho muito bem treinado, né? Ou seja, alguns exames de imagem ainda passam uma visão um pouco turva da coisa. Então, trazendo isso para a empresa, a empresa que se conforma em só usar indicador é como se ela ficasse parada no exame de sangue. Parou. Então, como se ela não soubesse que existe na vida exame de imagem. Então, ela parou nos indicadores. São aqueles painéis que vocês estão acostumados a fazer, ou em Excel, ou no próprio Clique mesmo, aqueles painéis bonitos, né? Você entra no painel, você acha, cara, que painel bacana, como um painel assim, que tem tipo esse aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, um painel cheio de indicadores, mapa, foto de gente, aquela coisa linda, mas não deixa de ser um exame de sangue, porque muitas vezes são indicadores estáticos. Você não consegue ver detalhes nesses tipos de indicadores, mas se você for no ultrassom, você vê alguma coisa. Agora, melhor ainda é você fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. Aí, meu querido, você entra nessa rodelinha aí, vai essa caminha andando para dentro, né, devagarzinho. Cada vez que ela anda, faz como se fosse um corte, né, transversal em você. E aí o médico que está lá naquela cabinezinha, o software, né, do tomógrafo, da ressonância, reconstrói todo o 3D do seu corpo. Aí sim, ali o médico consegue, com o mouse, né, do equipamento, ele vira o seu fígado ali em 3D, olha por fora, olha por dentro, olha a dinâmica, né? Se você fizer com contraste, aí vê como é que está a circulação, a obstrução. Então, exame de imagem é o top do exame que se pode fazer em medicina. A mesma coisa devia acontecer com dados, né? Você deveria poder pegar os seus dados como se cada órgão fosse um assunto. Então, eu tenho um órgão lá, o fígado, são as perdas variáveis. Eu tenho também o pulmão. O pulmão são as ordens de serviço. Eu tenho lá o coração. É outro tipo de assunto. Então, se eu pudesse pegar, né, nos meus dados, que nem o médico de imagem faz com os órgãos, né? Então, eu estou vendo o fígado assim, assado, virei para lá, para cá, entrei nele, saí, via dinâmica. Eu deveria poder fazer isso com os dados. Só que a gente já pode fazer isso há algum tempo, existe a tecnologia, o Clique e o que o Léo vai mostrar para vocês dá essa tecnologia,
mas talvez muitos de vocês não estejam usando essa tecnologia. Então, é como se você não está usando, não está vendo o seu dado dessa forma dinâmica, como na imagem, é como se você tivesse ainda no exame de sangue, né? E tivesse satisfeito. Não, estou bem, estou usando sangue. Aí o doutor manda lá, olha, faça a tomografia, o plano cobre. Não, não quero fazer não, tomografia. Quero não, estou satisfeito com o exame de sangue. Mas, rapaz, na tomografia eu vou poder ver mais. Não, 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 tá bom, deixa o exame de sangue. Então, isso é legal. Agora, o melhor é o seguinte, o que acontece no médico, como é que é? Você faz a primeira consulta, aí ele pede os exames, aí você vai no sangue, vai no laboratório, no de imagem vai em outro lugar, no ultrassom vai em outro lugar, você faz uma peregrinação em vários lugares, faz o exame, espera vários dias para o resultado, depois de um montão de dias, volta para o médico para trazer aquele calhamaço de exame. Se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, perdeu o Playboy, né? Podia ter sido evitado se tivesse, imagine o ideal, o sonho da gente como paciente, seria você chegar no médico, fazer a consulta, ele fazer essas primeiras medições de indicadores e na mesma hora ele dizer, olha, vá aqui do ladinho, nessa sala ao lado, que já vão tirar seu sangue e daqui a 10 minutos já vai ter o resultado de todos os exames de sangue e eu vou olhar agora. Eu vou olhar agora esses indicadores e conforme for, eu já vou mandar você para a salinha aqui ao lado e você já vai fazer a ressonância agora, a tomografia imediatamente, e já o resultado já sai na hora. Eu vou para a sala lá do cara que está operando o equipamento, vou ver na hora, e a gente volta aqui para o consultório, e você já sai daqui com todos os exames, todas as perguntas que a gente pode fazer sobre você, e já sai com o plano de ação, já sai com diagnóstico e tratamento. Então, isso era o nosso sonho, mas hoje na medicina não dá para fazer assim, né? Só se você tiver num hospital, numa emergência, numa urgência, mas num consultório não tem. Que bom que tivesse isso. Mas hoje, às vezes, nos dados, a gente age da mesma forma como é hoje no consultório. A gente só tem indicador, aí a gente pede, faz aí um outro indicador para o pessoal de TI, né? Aí o pessoal vai fazer, aí demora uns dias, volta, olha, é assim, não, faz outro. Não tem essa coisa da tudo ao mesmo tempo agora, pois isso está disponível. O Léo vai mostrar para vocês na prática, com vários exemplos, como é que isso está disponível. E para que a gente faz esse balanganda todo? Para a gente ter o seguinte, descoberta rápida de problemas. Queria eu que tivesse isso. Não quero esperar eu ter uma emergência para eu ter acesso a tudo na mesma hora, não. Eu gostaria que o consultório tivesse isso, porque se tivesse, podia evitar uma emergência de acontecer. Então, quero descobrir logo quais são os problemas, porque eu quero logo uma proposta rápida de solução. Eu quero diagnóstico e tratamento. E eu quero já avaliar o efeito do tratamento. Imagina, depois de 3 dias de tratamento, eu pudesse voltar ao consultório e fazer tudo isso de novo, do jeito que eu quisesse. Imagine essa situação. Não há limite, não tem plano de saúde negando nada, eu posso fazer quantos eu quiser. Então, isso é o que eu gostaria no paciente médico, isso é o que eu gostaria com meus dados também. Eu gostaria de poder fazer tudo que eu quisesse com os dados, qualquer pergunta, de forma imprevista, obter respostas instantâneas, cruzar tudo que eu quiser, cruzar o exame de sangue com a imagem para tentar explicar um ao outro. É exatamente isso que a Informa tem nas mãos para lhe oferecer. E aí eu vou passar aí a palavra para o Léo, para ele poder mostrar para vocês na prática isso aí que a gente está falando. Ô, Gilberto, só queria até botar Claro. uma correlação aqui, porque a gente estava conversando hoje pela manhã, né? Sim. Você falou assim, muito sobre a análise e interpretação desses diagnósticos, né, desses exames. E isso está muito relacionado a como você realmente tem a alfabetização de dados, tá? O seu nível de alfabetização e intimidade até com os dados, né? Você falou, né? Médico estudou quantos anos, né, para conseguir entender que com o exame de sangue ali e tudo mais, está analisar aqueles indicadores, interpretar um ultrassom que, pelo amor de Deus, ali para mim é crítico ali, nível de arte moderna, né? É verdade. Mas isso está muito relacionado realmente à capacidade, né, de você Sim, interpretar e você conseguir construir aquelas visões ali que sim. mostram Sabe, para as outras pessoas a informação, né? sabe que você falou uma coisa muito interessante. É exatamente isso que você falou, Léo, porque pense só, nunca o mesmo médico normalmente faz isso tudo, né? Porque na imagem tem um especialista em entender tomografia e fazer o laudo.
né? No sangue tem o laboratorista que faz isso. Lá no outro exame, no ultrassom, já é outro especialista. Então, normalmente, em medicina, juntam-se vários especialistas para dar esse entendimento. Enquanto que no dado, muitas vezes a pessoa hoje tem que ser multiespecialista também, né? Porque às vezes a causa de um problema operacional está nas finanças, e por isso você tem que ter esse poder. É interessante, você disse uma coisa interessante. Você vê que o médico especialista em diagnóstico de imagem, ele escreve o laudo. Realmente ele escreve o laudo, só ele é quem escreve. Mas o médico que mandou você fazer o exame consegue ler o laudo e ler a imagem. Ele consegue ver na imagem. Então, ele estudou também para pelo menos ler a imagem, ou seja, ler os dados. Aquilo que o César falou hoje de manhã, né? Você tem que saber ler os dados, entender, analisar, se expressar e argumentar com os dados. Então, você precisa conhecer esse poder de qualquer pergunta e de cruzamento e também saber ler os dados, ou seja, o que que me mostra um gráfico de dispersão, né? O que que me mostra um histograma? O que que me mostra um gráfico box plot? Há máximos e mínimos, primeiro quartil, terceiro quartil. Onde isso vai ser útil? Aí só usa no mercado de ações. Não, eu posso usar na energia também, posso usar em qualquer coisa. Então, assim, aprender também a ler, falar a língua dos dados, né? Ler, entender o que diz aquilo, analisar, quer dizer, dividir em partes para entender, que é a origem da palavra análise, né? Vem do grego dividir para entender, né? Muita gente usa análise como sintoma de tô vendo, né? Como é que tá aqueles dados aí, Léo? Tô analisando, tô vendo. Não. Análise é dividir para entender. E isso você precisa ter essa dinâmica, né? Se ficar só em relatório, Excel, planilha, manda a TI fazer uma nova consulta aos dados, aí não tem essa dinâmica, né? Mesmo. Inclusive, assim, né, eu acho que o Léo até vai mostrar, né? Porque muita gente faz assim, eu tenho todos esses dados, eu tenho alguns relatórios aqui, mas, assim, Gilberto, eu queria, a verdade é, assim, se você pudesse recomendar para alguém, como é que eu começo? Como é que eu começo a montar Perfeito. essas minhas análises? Assim, o que é que você diria? Não, você tem que fazer isso. Perfeito. Eu diria o seguinte: primeiro, é muito importante a gente tentar se libertar dos indicadores. Eu sei que vocês aprenderam, eu também, tá? Eu venho aqui, onde encontrar os dados do meu negócio? Eu sei que a gente aprendeu na graduação, na pós-graduação, no MBA, no doutorado, seja lá o que você tenha feito, você aprendeu cada vez mais indicadores, 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 indicadores. Tudo na vida é um indicador, a metodologia tradicional, né? Indicador para você quantificar alguma coisa, né? O que muitos têm usado essa questão do indicador toda hora, né? Então chega e pergunta: quais são os indicadores que você quer analisar? Aí você me dá uma lista de indicadores, só que isso não me dá uma visão macro da sua empresa, porque se eu falar com alguém de finanças, vai me dar indicadores financeiros. Se eu falar com alguém operacional, vai me dar os operacionais. E aí você tem, indicadores mais simples, como aquele valor faturado, valor da PV, valor da PB, e eu tenho indicadores super complexos, como termômetro de Canitz, por exemplo. É 0,5 vezes o rentabilidade do patrimônio, mais 1,65 vezes liquidez geral, mais 3,55 vezes liquidez seca, menos a liquidez corrente, mais o grau de endividamento. Então, você vê que indicador, ele me dá o exame de sangue, né? Mas eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero, ainda que eu tenha 90 indicadores, eu não sei quanto isso representa, né, dos negócios da minha organização. Como é que eu vou estimar, né, quanto tempo vai levar para fazer esses indicadores? Como saber quantos eu já fiz, quantos faltam fazer em tempo, né? O que é que isso significa? Então, eu vou fazer diferente. Eu vou, em vez de usar a metodologia de indicadores, eu vou atrás das imagens. Eu quero poder fazer qualquer pergunta sobre os dados. Então, como começar? Você, usuário, buscar realmente... Por exemplo, a gente fornece um curso de alfabetização em dados. Então, você vai aprender a ler todos os gráficos, a saber o que eles dizem, a se expressar através desses gráficos, e você vai aprender a encontrar as estruturas de dados da sua organização. E essas estruturas, falando do ponto de vista de negócio, elas estão nos documentos que existem na sua organização, porque tudo que é importante numa empresa tem um documento para registrar, pode ver. Tem uma ordem de serviço lá no sistema, que diz exatamente que um serviço vai ser feito em tanto tempo, por tal equipe, devido a tal problema ou tal manutenção, né? Você tem lá cada documentozinho que você tem, a OS, SI e todos os documentos que compõem o sistema, é a forma de você enxergar as estruturas de dados. E o que a gente recomenda é
pegue um documento, como o Léo vai mostrar, e faça qualquer pergunta sobre ele. Não fique preso nos indicadores, não, né? Então, eu quero ver a quantidade de OS por equipe, por área e por tipo de problema. Ah, mas tem muito mais dentro da OS, né? O outro já quer ver por tipo de problema, por ativo e por tempo de execução. Então, que tal se eu trouxesse tudo sobre a ordem de serviço e você pudesse fazer qualquer pergunta imprevista e tivesse respostas instantâneas? Então, eu recomendo por aí, a gente aprender, né? Todo mundo aprender como é que a gente vai ler esses gráficos e aprender a contar histórias com os dados, argumentar, né? Quando você faz uma descoberta, o Léo vai mostrar como você registra essa descoberta, ó, vou tirar uma foto dessa descoberta, vou marcar essa descoberta como se fosse um marcador de livro, e depois eu vou expor isso que eu descobri aos meus pares. E se alguém discordar, eu vou mostrar em dados aquilo que eu estou propondo como plano de ação, né? Então, aquela história, me traga dados, né? Que aquele executivo famoso falou, me traga dados, porque se não tiver dados, se for só opinião, eu prefiro a minha opinião mesmo. Então, é por aí. Maravilha. Maravilha mesmo. Acho que é a melhor explicação possível. Pessoal, antes que o Léo começar a botar aí a telinha dele para funcionar e mostrar algumas coisas interessantes, gostaria só de reforçar que todo mundo que ficar até o final, tá certo? Vai estar participando de um sorteio, a gente vai estar sorteando aí um curso de alfabetização de dados, e entre outros brindes aí também bastante legais, tá certo? Então, fiquem com a gente até o final. E, Léo, fica à vontade aí, cara, para mostrar a tua tela. Valeu, eu vou tentar aqui ser tão bom quanto a apresentação até agora de Gilberto, né? Vamos tentar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí eu vou fazer a mesma pergunta, né? Vocês estão vendo aí minha tela? Perfeito. Aqui sim. Tranquilo. Então, pessoal, a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês como pensar, né, na questão da leitura até dos dados, né? Então, imagine que eu sou um diretor da empresa aqui, né? Eu tenho várias regionais abaixo daqui da minha diretoria. Essas regionais, elas têm concessões que estão atreladas a essas regionais e eu quero dar uma analisada, estou analisando aqui meu plano de manutenção, né? Isso aqui é uma base relativamente antiga, embaralhada aqui, né, dos dados. Imagine você que eu estou olhando aqui que o ano de 2018, né, que foi o que já filtrei aqui como informação, e quero olhar, por exemplo, ó, quero ver como é que foi a execução do plano por regional, né? Opa, estou vendo então que a Regional 4 foi bem, quase 100% e tal, mas aqui a Regional 5 tem um desvio, está com 93%. E eu posso clicar aqui e ver no gráfico acima como é que está a resposta disso, né? Então, opa, estou vendo aqui de cara que no mês de agosto, né, eu tenho um desvio muito grande aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa nesse mês aqui que justifique isso? Então, de repente, eu posso chegar aqui e filtrar esse mês de agosto. Opa, em agosto eu já estou vendo aqui que, na verdade, ó, essa regional ela fez 43% das atividades sem desligamento, né, que são atividades relativamente mais simples, mas ela fez quase 100% com desligamento. Então, aqui tem um indício que, de repente, a equipe foi alocada, né, para uma atividade com desligamento. Nessa visão, pessoal, por uma questão de embaralhamento das informações, a gente não trouxe o drill down, né, que seria a gente navegar e olhar realmente as OS, que é o que Gilberto falou antes, de trazer tudo, né? Por uma questão de manter a confidencialidade das informações, a gente não trouxe essa visão, mas é completamente possível, né? Mas aí eu quero voltar aqui, ó. Então, entendi que em agosto teve essa questão aqui, mas e se eu olhar por minhas concessões da Regional 5, que continua filtrada aqui em cima, né? Então, opa, eu quero olhar esse gráfico agora por concessão, e aí eu vejo que algumas concessões, elas realizaram 100% e tal, mas tem uma delas aqui que realmente o índice foi muito pequeno, né? Foi 88%. E quando eu clico nela e filtro, novamente eu vejo o quê? Ó? Opa, esse cara realmente em agosto, ó, esse cara ele teve um desvio muito grande que puxou para baixo as minhas outras, a visão da concessão, perdão, da regional como um todo, né? E aí eu já tenho um mote aqui para poder perguntar. E aí eu posso, como o Gilberto bem falou, né, eu posso tirar, por exemplo, um snapshot dessa imagem aqui, uma foto disso,
para, por exemplo, criar uma história aqui, fazer uma apresentação com esses dados. Então, eu posso chegar aqui e usar esse snapshot aqui que eu criei. Eu posso trazer para cá, opa, vou fazer uma apresentação, né? E monto essa apresentação com os dados vivos lá, podendo, inclusive, voltar lá durante a apresentação, voltar lá no recurso para debater com o pessoal, né? A gente está na reunião ali, eu trago aquele problema, e aí o cara diz, não acredito, então vamos lá para o dado e vamos ver se não é verdade mesmo, né? Então, isso é algo que acrescenta muito nessa interação, né? Um outro ponto que é interessante olhar, então imagine que eu quero voltar aqui para a Regional 5 e eu quero ver como é que foi a questão da parcela variável, né? Léo, só antes de continuar, se tem uma dúvida, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, ela, digamos que você trabalha numa regional, seja o gerente dessas regionais, assim, você teria como restringir, por exemplo, o gerente da regional tem acesso somente às informações. Claro. A gente tem todo o controle de acesso, né? E a gente faz esse controle pela variável que for necessária para cada cliente, né? Então, regional pode ser uma variável, pode ser empresa, e aí depende da necessidade de cada cliente, né? Na verdade, cada painel desse ele é feito levando em consideração, inclusive, a cultura organizacional de cada empresa, né? Tem uma empresa que ela é relevante para ela falar mais de um tema e tem perguntas que ela já traz e a gente já cria gráficos pensando nessas perguntas, né? Então, isso varia muito de acordo com essa cultura, tá, Léo? E também a ferramenta ela é muito flexível, né? E tem várias funcionalidades interessantes nesse sentido, né? Como, por exemplo, também filtrar, né? Eu disse, eu quero criar um marcador aqui de livro para eu não precisar fazer todos esses filtros novamente. Então, eu posso criar um marcador aqui e dizer, esse marcador aqui é da Regional 5, por exemplo, que é a que eu estava usando. Digitei errado aqui. Regional 5. E aí, eu salvo esse cara, ele fica lá no meu marcador, e quando eu quiser aplicar esse marcador, só é vir aqui e clicar, né? Então, isso também é uma facilidade da ferramenta para eu não estar necessariamente clicando todos esses filtros. Mas é claro que isso é algo importante para o usuário, para que ele possa ir fazendo as perguntas e ir respondendo ao longo da utilização, né? Se é algo que eu aprendi aí com o Gilberto, é que essa ferramenta, muito bacana dela é justamente isso. Você vê que eu filtrei uma informação no gráfico aqui embaixo, rodei a dimensão, mudei a dimensão, né? Então, eu estava numa dimensão que era regional, filtrei a informação daquela regional, mudei a dimensão para empresa e filtrei novamente e eu já tive outra informação. Então, esse basquete aí que a gente faz, né, filtra uma informação, gira a dimensão, filtra outra informação, é que vai me ajudando a responder várias perguntas, né? Me dá essa facilidade aí em responder essas várias perguntas. Mas eu estava aqui, mantendo o filtro da Regional 5, eu posso ir para o lado aqui e olhar como é que foi a PV nessa regional, né? Então, nessa regional a PV ela ficou em 0,11. Será que essa regional performou bem com relação à PV? Então, eu posso tirar aqui o meu filtro de regional e ver, na verdade, ela foi até bem com relação ao todo, né? A relação ao todo foi a menor PV que eu tive aqui, Mas a Regional 4, ela teve uma PV maior. Deixa eu clicar aqui para ver como é que foi o comportamento dessa PV somente da regional, do percentual da PV sobre RAP. Eu acho que também a gente poderia fazer um paralelo, né? Porque isso aqui, por exemplo, essa visualização de PV sobre a RAP, é interessante também que dá para fazer uma visualização disso aqui sobre geração de energia em eólica, né? Você está aprofundando aí, no caso, para cada uma das empresas, mas você poderia, por exemplo, fazer um aprofundamento sobre cada um dos aerogeradores, né? Sim, se a gente levar para a geração, sim. Até mesmo uma relação de geração e velocidade média dos ventos, e aí a gente pode pensar em outras correlações interessantes aí, né? Nesse caso aqui, eu estou olhando a PV e ela foi de 0,22, quando ele considera apenas a Regional 4, né, que foi a mais afetada. Então, eu tenho o todo, e quando eu filtro, eu olho somente a PV sobre a RAP daquela concessão, né, daquela regional, das concessões que formam aquela regional.
E a gente vê de cara aqui, ó, que uma boa parte disso, foi 0,18%, foi de algo não planejado, né? Quando eu olho com relação à disponibilidade ainda da Regional 4, a gente vê que eu tive uma boa disponibilidade, quase 100%, mas do que eu fiquei indisponível, né, desse pequeno percentual de indisponibilidade, quase 50% foi de não planejado, né? Então, realmente foi um índice relevante. E aí eu posso ir mais para o lado, que a gente chama aqui de caranguejar, né, Gilberto, na piada interna aqui, mas a gente pode vir para uma análise de desligamentos aqui da parte não programada, e a gente vai ver, ó, quais foram as principais causas, por exemplo, né? Léo, eu recebi uma pergunta aqui agora, porque já que a gente está falando sobre esse tema, explica aí para o pessoal o que é a PV, né, que é a parcela variável, e o que é a RAP. A parcela variável, né, é o valor montante que as empresas elas precisam devolver em função do desligamento dos equipamentos, né, das funções de transmissão. Né? Isso, da área de transmissão. E a RAP é a receita anual permitida. Né? Então, eu tenho um pagamento base, que é mensal, e eu tenho uma receita anual permitida, que é a soma dos 12 meses desse pagamento base. Né? Então, a gente faz essa conta aí em cima do todo mesmo. Nesse caso aqui, é em cima da receita anual permitida. Tá? Por isso que a PV sobre RAP. E aquele número ele sempre desce, né? Porque eu estou já olhando qual o impacto da PV lá no final do ano, que é uma visão realmente gerencial da coisa. Né? Mas veja que eu estou percorrendo temas, né? E aí ainda navegando, é um pouco o que o Gilberto falou, né? Eu não parei num tema e depois eu vou para outro tema. Não, eu estou percorrendo os temas ali e respondendo perguntas, tentando encontrar ou encontrando as possíveis causas aqui dos meus problemas, né? Ainda na Regional 4, que a gente estava olhando aqui, quando eu analiso esse gráfico de desligamentos, por exemplo, eu vejo como é que foi a performance do religamento automático, né? Eu consigo ver como é que foi isso, eu consigo ver como é que foi a performance da proteção, isso eu estou falando só na Regional 4 ainda, tá? Eu consigo ver quais foram as funções que foram realmente desligadas, né? Que sofreram esses desligamentos. Consigo ver, inclusive, esse gráfico que eu acho muito bacana, que é o gráfico das causas com relação aos meses. Então, consigo ver para cada mês como foi o comportamento das causas. Então, imagine você que eu quero ver, a gente aqui do Nordeste, né, que tem muita incidência de queimada, eu quero ver como é que foi a incidência de queimada sobre esses dados. Então, eu vou filtrar aqui queimada e vejo que para a Regional 4, né, a gente teve 7 queimadas em agosto e 7 queimadas em setembro. Né? E se eu tirar a Regional 4, será que outras regionais também tiveram incidência de queimada? Então, eu posso tirar o filtro aqui da regional e ver, poxa, na verdade, eu tive outras incidências aqui. Né? Eu tive incidências em julho, agosto, setembro e outubro. Então, eu começo a poder realmente navegar e ver como é que as coisas aconteceram e consequentemente, responder perguntas. Né? Como eu falei, a gente não está aqui com a visão que a gente tem um drill down realmente, de poder chegar e dizer, ó, mas eu quero ver realmente essa ocorrência aqui, o que é que o cara escreveu. Né? E aí eu posso chegar nesse nível para poder entender, ver o detalhe do que é que foi escrito lá, como é que foi no detalhe aquela ocorrência. Né? Uma outra visão bacana que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para o lado. É uma visão aqui mostrando que a ferramenta, inclusive, permite que a gente traga informações não só do equipment, né, que é essa ferramenta, a nossa ferramenta principal aqui, mas também de outras ferramentas. A gente está trazendo aqui os dados de queimadas do INPE, né, em função, e também as linhas de transmissão, né, algumas linhas de transmissão. Eu trouxe somente os dados de ontem de queimadas, né? Então veja você como é que foi a distribuição das queimadas no Brasil, segundo realmente os dados do INPE, né? E a gente está fazendo, e esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, né? Não só olhar, porque simplesmente a gente olhar as queimadas não responde muita coisa, mas como é que eu faço com que a ferramenta ela me ajude a ter já uma ação proativa, né? Então, a gente está fazendo aqui, construindo um outro gráfico, que são focos de queimada próximo das torres,
onde eu consigo configurar um raio a partir dessas torres, né, em que se eu tiver uma incidência de queimada dentro desse raio, digamos assim, a gente consegue enviar um e-mail, por exemplo, para a equipe do centro de operação, que é a equipe que geralmente está ali mais antenada, né, que recebe essas informações, para que eles, de repente, possam acionar, ou pode até ser direto para a equipe de linha de transmissão, para o cara chegar lá. E, como eu disse, como isso é configurável, a gente consegue prever, digamos assim, ou avisar, né, com uma certa antecedência, antes que a gente chegue naquela ocorrência, como a gente viu, que houve realmente o desligamento da linha, né, da função. Era isso, queria mostrar uma visão geral aí para dar uma ideia do que é que a ferramenta, né, e o que é que a gente tem feito aí para atender os nossos clientes. Vocês viram, pessoal, que essa visão que o Léo mostrou exatamente equivale, né, a fazer uma tomografia e ressonância em todos os seus dados, né? Você vê que não há limites. Quando você vê que se a pessoa pudesse fazer uma tomografia do corpo todo, né, admitindo que isso fosse aprovado, eu teria todo o corpo da pessoa em 3D para ficar fazendo isso que o Léo está fazendo aí. Você vê que o que ele mostrou agora vai muito além de ver indicadores, de ver um painel bonitinho de indicadores ou de ver dados em Excel, né? Às vezes a gente pensa, não, eu já tenho meus dados em Excel, né? Para o que eu faço, tá bom. Mas você vê que à medida que a gente vai mergulhando nas perguntas, né? Como se fosse aquele, não sei se vocês já viram uma tomografia em movimento, ele vai entrando no órgão, mostrando ali as camadas. Foi exatamente o que o Léo fez aí, foi entrando nas causas e foi caranguejando, né? Andando para o lado assim, vendo assim, ó, isso aqui é um problema aqui, nessa questão, mas pode ter sido causado por outra coisa ali. Então, eu já vou olhar outra coisa ali, porque a empresa é como o corpo humano, né? Os órgãos, cada um tem sua função e são interligados. Quando começa a funcionar mal, atrapalha o outro. E o outro acaba se protegendo naturalmente e atrapalhando de volta. Então, isso é fantástico, esse poder, né, de você ter isso na mão. Mas, para você usar isso, eu já tive alguns casos, Léo e Léo, eu já tive alguns casos que muitas vezes o pessoal da empresa dizia assim, olha, eu vi a apresentação de vocês, mas eu queria saber navegar como o Léo fez aí, eu não sei navegar. Isso é compreensível, porque a gente, desde a graduação, só aprende a olhar painel de indicador, como se fosse um painel de carro, né? Que tem lá o odômetro, o velocímetro, os RPMs, a temperatura, gasolina. A gente só aprendeu a olhar coisas estáticas. A gente não aprendeu a fazer análises dinâmicas, porque sempre nos disseram assim, não dá para fazer. Você tem que pedir uma pergunta imprevista, você tem que pedir para a área de tecnologia desenvolver o painel novo e trazer resposta estática. Não, o que tem aí na sua mão é essa possibilidade de fazer essa tomografia nos dados do seu negócio, mas para isso você tem que saber operar, né? Você tem que saber ter esses insights, fazer esse basquete, né? De jogar a bola para lá e para cá. Você vê um time de basquete jogando, um passa para o outro, passe de pique, passe de peito, arremesso, finge para arremessar, vai para lá e para cá. Triangular as coisas, né? Triangular os dados. E essa fluência em navegação é por isso que é preciso. Se todo mundo na empresa tiver essa capacidade, imagine como seria uma reunião de gestão, seja gestão estratégica, tática ou operacional. Imagine várias pessoas ao redor de uma mesa com essa tela projetada num telão, ou numa TV, ou num monitor. Eu acho interessante também, porque o que o César também trouxe na manhã, Gilberto, foi que ele até brincou, né, que na escola, na universidade, a gente é ensinado a contar histórias e fazer cálculos matemáticos. Mas os dados, né, para apresentar, você tem que contar histórias fundadas, né? Então, eu acho muito interessante, por exemplo, essa função que até o próprio Click ele utiliza como história, de você montar ali e a sua explicação. E você tem que estar todo mundo olhando a mesma coisa, todo mundo tirando inferências sobre os mesmos dados, sobre as mesmas informações, e estão discutindo ali e contando aquela história. Olha, essa historinha que o Léo contou, né?
teve um desligamento, a gente está vendo aqui, ó, a APV está baixa, mas por que a APV está baixa agora? Ah, porque a gente estava começando a trabalhar, fez todas as atividades com desligamento, já porque era uma melhor época, mas aí, a partir de agora, isso aqui vai se estabilizar, isso aqui, a gente vai fazer atividades sem desligamentos. Então, você contar essa história, poder compartilhar da empresa, acho que isso é o que há, né, na verdade, é o que é mais importante. Exatamente isso. É muito legal essa história e você vê que isso é interessante, essa habilidade de você não só se convencer de algo, mas preparar a jornada do dado para explicar para os seus pares como você chegou naquela conclusão, né? Você dizer, primeiro eu descobri isso, pessoal. Aí isso me levou àquilo outro aqui. Aí esse outro me levou para lá, para cá e para cá. Então, a minha proposta de plano de ação é essa. Então, você aprender a se expressar dessa forma e também a receber, como o Léo comentou, receber na hora os contra-argumentos, né? Não, mas eu não concordo, não. Quando você descobriu esse ponto aqui, você não filtrou tal situação. Aí você saber na hora, então vamos fazer isso agora já, não é para a próxima reunião, não, porque perde tempo, né? Então vamos fazer, vamos voltar no meu ponto 3 aqui, fazer esse filtro que você sugeriu e vamos seguir com o filtro que você sugeriu para ver se no final chega na mesma conclusão. Então, imagina, né, numa reunião, quantas decisões por minuto se produzem, né, numa reunião dessa. E você então, falou uma coisa muito importante, né, que é o tempo, né? Hoje em dia a gente está com, cada vez mais, o tempo parece ser mais curto, né? Fisicamente a gente sabe que é possível também, né, Léo? Mas tomar decisão, assim, tomar decisões de qualidade, né, certas, na hora, assim, em tempo curto, na verdade, é o que está sendo exigido, né? Nem o que todo mundo quer, é o que é exigido hoje em dia. Exatamente. Não há mais tempo para essa história. Não, eu vou ver, na próxima reunião eu trago. Na próxima reunião, ninguém se lembra de nada, né? Você já está em outra. A gente nem lembra o que almoçou ontem. Quem lembra aí? Se você botar aí no chat, o que eu almocei ontem? Desafio. Tem gente que nem se lembra, porque você está fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Várias frentes ao mesmo tempo. Então, quando vier o dado na próxima reunião, a pessoa fica até chateada, porque teve um esforço para trazer aquela informação e ninguém liga mais. Não, isso aí já era, já não tem mais, já estamos em outra questão aqui. Então tem que ser na hora, né? Que nem caldo de cana, tem que ser na hora. Botou a cana, sai na hora. E uma coisa aí que gostaria de, até trazendo do que vocês estão falando, é que o BI ele também ajuda a mostrar o que não está sendo registrado certo, né? Então, é muito legal quando as coisas estão tudo bonitinho, tudo certinho, mas às vezes a gente começa a perceber que os registros não estão sendo feitos da forma correta, né? As pessoas não estão registrando os dados no sistema de forma correta. Então, é até uma ferramenta de ajudar a melhorar, né, a cultura de produção de informação dentro do sistema, né? Esse é um ponto muito isso importante. É muito interessante, é o que você falou, porque às vezes a gente ouve assim, ao longo desses 25 anos eu já ouvi muito assim, olha, primeiro eu vou fazer um trabalho de higienização, limpeza. O americano chama assim mesmo, de cleansing dos dados. Cleaning, não é nem cleaning, é cleansing, por incrível que pareça, uma palavra que a gente não ouve muito. Mas é de limpeza, para depois eu analisar. Mas só que enquanto isso nunca você vai conseguir fazer, porque sempre vai ter gente inserindo novos dados errados. Sempre, é uma característica do ser humano, seja por que motivo for. Então, você fazendo essas análises, por exemplo, se ali naquele gráfico que o Léo mostrou durante as perguntas, aparece um número muito fora, né? Aí você já vê, pô, aqui tem alguma coisa errada. Ou é realmente algo muito fora, ou alguém informou alguma coisa muito errada, né? Então, isso ajuda a analisar dados que não estão totalmente limpos, até porque eles não existem, né? Ajuda você também a descobrir focos de falha de processo, né? Falha de alimentação de dados. Então, não espere os seus dados ficarem limpos, porque a base que você tem é a base que você tem, né? Com ela que você fatura, que você opera. Você não tem outra, né? Aquela história, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, pega essa base e você vai começar a ver, né, essas discrepâncias e vai ajudar também. Eu falo isso, Gilberto, inclusive por experiência, né? De a gente ver como a gente tem uma melhora no uso do sistema, né? A tendência, inclusive, do BI é de melhorar essa utilização dos sistemas que geram informação para o BI, né? Porque como aquilo vai ser utilizado para tomada de decisão, há um cuidado maior das pessoas
e também da gestão em cobrar que isso seja feito com mais cuidado mesmo, né? Com mais esmero ali. Léo, a pergunta que eu tenho que fazer, na verdade, é mais em relação a como você constrói essas visões, né? Porque o Gilberto bem falou assim, olha, a gente tem que entender ali onde é que são a origem desses fontes de dados, fazer as perguntas normais, mas a gente pode acabar ficando muito empolgado em querer criar muita visualização, né? Criar coisas novas, né? Você recomendaria começar como? Começar simples ou você recomendaria, não, vamos aproveitar agora para começar a botar tudo aqui de uma vez só? Cara, por experiência, né? Eu tive uma experiência muito interessante no cliente. A gente fez um toró de ideias, como a gente chama aqui, né? No Nordeste. Mas a gente fez um brainstorm lá e a gente separou primeiro, diz, quais são as áreas que a gente precisa gerar informações, né? Então, a gente tinha três grandes áreas. A gente tinha a área de diretoria, tinha a área de gerência e tinha uma área mais operacional. Depois a gente pensou, apesar de Gilberto falar dos indicadores, muito forte no setor elétrico a questão dos indicadores, né? Então, é algo que a gente não consegue fugir tanto, apesar da gente pensar em trazer mais informações do que simplesmente um indicador. Mas a gente pensou, que informações a gente gostaria de prover, né, para cada uma dessas áreas. Então, a gente saiu quebrando por áreas e aí a gente saiu desenhando. Para a diretoria, eu tenho esse rol de informações que eu gostaria de gerar, né? Essa outra para gerência, essa aqui é outra para operacional. O cara no operacional vai conseguir mergulhar até o último dado lá para poder até mesmo justificar para o diretor o que é que deu errado. Então, terminou que foi algo interessante, mas a gente não pensou logo em tudo, né? Vamos fazer um universo um pouco mais reduzido, né? Vamos trabalhar nisso. Aí, a partir daqui, a gente vai expandindo para outros indicadores, porque, naturalmente, quando a gente começa a utilizar, outras perguntas podem ir surgindo que não podem, entre aspas, ser respondidas por aqueles gráficos que estão ali. E aí, naturalmente, a gente vai precisando incorporar outras, até mesmo informações, né, de processos que, às vezes, nem estão dentro dos sistemas, né, que rodam por fora, e a gente nota que a gente precisa incorporar esses processos dentro da ferramenta para a gente tomar uma decisão melhor, né? Então, eu realmente aconselho a gente começar menor e depois a gente vai expandindo ainda. Isso aí. Maravilha, é isso mesmo. Acho que eu concordo completamente, tá? Uma coisa também que eu queria entender, assim, na verdade, a gente poder deixar bem transparente para as pessoas, é porque existe ainda uma crença que o BI é só olhar para o passado, né? Eu estava até conversando com o César, né? Que os dados, eles mostram o agora e o passado, né? Nunca o futuro. Mas como é que, por exemplo, ele até citou, olha, existem 4 formas de você construir um BI, né? A quarta forma é você ir além da predição, né? Você ir para a prescrição, né? Isso aí, como é que você acha simples construir isso assim, ou você acha que isso é um passo até que você poderia dar, assim, depois de um tempo, né? Você acha que, não, a gente pode construir algo simples, mas que já contemple até a prescrição, ou você não, a prescrição é algo distante para as empresas? Acho que o ponto é interessante e, principalmente, tem muitas empresas investindo bastante na parte preditiva. Por exemplo, no Click, você pode integrar dinamicamente os seus modelos que você fez em R ou em Python. Então, se tem alguém na plateia que tem dentro da empresa setores estatísticos que usam lá a rede bayesiana, algoritmos genéticos, se você entrar no R, tem 20.000 ferramentas estatísticas de rede neural, de machine learning, para você fazer a preditiva e a prescritiva. Então, isso é uma cultura, né, que está super em voga há alguns anos. Tem um cientista de dados, que é aquela mosca branca, né, aquele profissional que entende de informática, mas também é mestre na estatística e no algoritmo genético e tal. E tanto é que, hoje em dia, estão aparecendo muitas ferramentas de auto-machine learning, que é justamente para, diante da carência de cientistas de dados, você ter isso mais automático na mão do cara de negócio, que o cara não precisa entender tanto
de qual método usar. O que é que eu uso? Algoritmo genético, rede neural, rede bayesiana ou regressão linear para resolver isso aqui? Então, você não tem que escolher, você coloca qual é o seu objetivo e a ferramenta vai fazendo cálculo em todas as formas e métodos e te diz o que se aproxima mais do teu objetivo. A Click tem investido muito nisso, nos insights, né, nas ideias que tem dentro do Click, ele começa a dar ideias e a partir do momento que você aceita uma ideia e não aceita outra, ele já aprende, ó, não é por ali, não é por aqui. Então, isso é bacana. Mas, isso é uma coisa que não pode sair do radar, né? Está ali no radarzinho, mas a gente não pode deixar de desenvolver essa capacidade de navegar e perguntar. Olha, eu já fui em cada cliente de grande porte, grande porte, que o cliente disse assim, ó, eu vi a apresentação, mas eu não consigo chegar lá na ferramenta que Leonardo me apresentou e ter essa mesma fluência que ele teve. Ah, eu descobri isso, vai para lá, vem para cá. Então, é necessário isso também, não perder isso de vista. Porque às vezes a gente quer delegar para a máquina, né? Não, vou fazer, mas eu preciso usar o meu insight, né? O meu gerador de insight aqui. Então, essa fluência tem que acontecer. Isso não significa... Olha, conversei com pessoas que eram mestrado, PhDs, super especialista, às vezes médico que sabia operar como ninguém, mas não tinha médico executivo de todas as áreas, né? Mas não conseguia fazer essa navegação. Veja que coisa. Tamanho é o nosso condicionamento a olhar indicador, né? Então, ter indicador é bom, é como ter exame de sangue é bom. Ninguém vai dizer, não faça não exame de sangue, faça só o de imagem. É bom, mas é melhor ainda ter o exame de sangue e o de imagem, né? Então, é por aí. Maravilha. Pessoal, pelo tempo, tá? A gente vai entrar agora nesse momento de considerações finais. A gente, antes de nada, de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui, tá? Com gente, escutando a gente. Heróis da resistência. Heróis da resistência. Quase 6 horas, né? Mas gostaria de agradecer também você, Gilberto, tá? Muito, muito bacana a sua contribuição, muito legal. O Léo também mostrou aí que dá para começar com simples, já dá para ter insights aí poderosos, né? E assim, a ferramenta, a gente sabe que a ferramenta pode ir muito além, tá? E para quem quiser, tá, entender, ter essa assim, ter mais conhecimento, se alfabetizar em dados, tá? A gente tá, quem participou até agora, da manhã, da tarde, vai estar participando do sorteio. A gente vai sortear um curso de alfabetização de dados, entre outros bens, um curso já aí junto com a Tocato, né, Gilberto? Isso aí. Promovido pela Tocato. E, assim, eu gostaria também de colocar à disposição, né? O Léo está aqui, a gente já passou os contatos aí do chat. O Léo, ele trabalha com BI aqui na Informa, bem focado no setor elétrico, né? A gente já construiu BI para transmissão, geração eólica, geração hidrelétrica, enfim. A gente tem bastante expertise no setor, tá? O Tom também, né, da Oceano, que está aqui conosco, tá conversando aqui no nosso chat. Eu vou botar depois o contato do Tom, tá certo? Se vocês quiserem esse apoio, tá? A Oceano, ela trabalha junto com a gente, então eles podem ajudar vocês a começar, né? Começar essa jornada de dados mesmo, a começar a evoluir junto com os dados, tá? E para quem participou, tá? Quem se inscreveu, quem participou aqui do evento, a gente também está com um desconto bastante legal, tá? De 30% em todos os cursos, né? A gente vai mandar para você os cursos que a gente está da Tocato, né? Na parte de alfabetização de dados, entendimento de dados, tá? A gente vai enviar para vocês. E, pessoal, vou deixar a palavra com o Léo e com o Gilberto, tá? Podem dar aí suas considerações finais. Fiquem à vontade. Olha, pessoal, quero agradecer a oportunidade aí, a Informa, a Oceana e aos participantes. Muito obrigado e vamos juntos aí explorar os dados, tirar valor disso aí, que tem muito valor escondido aí para a gente minerar. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. Também queria agradecer todo mundo que participou aí. Obrigado pela paciência. Espero ter contribuído aí com alguma informação que agregue no dia a dia de vocês, pessoal. Valeu. Maravilha. Então, só lembrando, tá? Finalizamos aqui, vamos sortear e já depois, logo vamos enviar aí pro vencedor. Quem foi o sorteado do curso, do brindezinho, que é a mochila também. Cara, eu acho interessante, que é a mochila que faz o maior sucesso. Todo mundo quer ter uma mochila lá. Isso aqui é o que deixa todo mundo feliz. Eu particularmente, também ficaria muito feliz de ganhar uma mochila dessa. Mas,
Bora lá, pessoal. Gente, brigadão aí. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Um abraço. Abraço.